Fala, meus consagradinhos! Como é que vocês estão? Tô aqui, ouvindo o Odair Hellmann se explicar. Agora eu vou dar uma segurada aqui para poder gravar para vocês. Não vou nem terminar a coletiva de imprensa, porque o que eu tenho para falar já está nas minhas anotações, está na minha cabeça, na minha memória e no meu coração. O jogo acabou, agora é hora do Atlético Sem Filtro. A opinião sincera de quem assistiu, de quem é torcedor, de quem acredita nesse Atlético Paranaense. E eu vou falar pra você que não viu o jogo e pra você que viu o jogo, tudo que aconteceu nesse Atlético 0, Corinthians 1 na Arena da Baixada hoje, jogo atrasado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Então depois da vinheta, fica comigo e vamos até o final que hoje o vídeo é muito interessante, valeu? Meus amigos, aconteceu o que poderia ter acontecido, né, meu povo? Não adianta a gente ficar aqui tentando inventar a roda. Eu vou direto aos pontos, estou com as minhas anotações aqui, mas antes disso, eu vou pegar um pouco do que o Odair falou aqui na coletiva de imprensa, que eu concordo com essa parte do que ele falou, e também para situar vocês em relação a isso. O Atlético Paranaense é um time que está vindo da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que subiu ali como vice-campeão, obviamente, mas que não nadou de braçada na Série B. Não nadou, a gente sabe disso. Tivemos picos, tivemos aquela super arrancada no retorno, quando o time ficou fortalecido, principalmente com a chegada do Viveiros, e chegamos lá, buscamos, se tivesse mais 3 rodadas, seria até campeão, mas não nadou de braçada. E quando a gente vem para a Série A, existe uma reformulação, existe uma busca por jogadores, e é onde não tinha, se promove jogador da base. Com isso vem o estadual, aproveita para botar a molecada para jogar no estadual. Vou até pegar o Chiquete como exemplo. Daí você pega um menino que nem o Chiquete, que tava para ser dispensado do Atlético, ia ser emprestado, ia ser arrumado para outro canto para ter minuto, porque aqui para nós não prestava, e do nada ele começa a fazer gol e ele passa a prestar. Então assim, o Atlético ainda é um time que está passando por uma reformulação de time titular, de reserva, de esquema tático. O Odair está tentando reformular o que ele reformulou no passado para subir. Agora ele está reformulando para disputar a Série A. E isso é muito bom. Eu já falei em vídeos aqui. Nossa sorte é nós termos o Odair Hellmann. Ele é muito bom treinador. Ele sabe as peças que ele tem e o que ele pode extrair de cada jogador. Ponto. Agora vamos pro jogo. Sentimento do jogo, gente. Vamos lá. Pelo primeiro tempo, a gente não merecia perder. Isso pra mim ficou muito claro, e qualquer corintiano que você chame pra conversar agora, exceto os clubistas, que 90% são, vão concordar com você. Não tinha como o Atlético perder o jogo analisando aquele primeiro tempo, em que a gente começa com intensidade, aos 5 minutos nós já tínhamos 2 chances claras de gol. As 2 com o Viveiros, com o nosso melhor jogador, né? Eu comecei assistindo na Record, não dá pra assistir jogo do Atlético com equipe de transmissão paulista. Não tem como. Aquele Kleber Machado, ele tava me dando um desespero, uma agonia do pouco caso dele, de quando era o Atlético atacando, de quando era informação do Atlético. Aí qualquer coisa que o Corinthians fazia, que foi nada, ele tava fazendo aquela festa. Quando vinha informação do Corinthians, não deu. Coloquei no mudo, liguei na Transamérica, na TMC, vamos ouvir o jogo pela TMC. Então assim, o Atlético começa amassando o Corinthians, dominando as ações, deu a bola pro Corinthians, e quando o Corinthians vinha, era contra-ataque puxando o Speed e o Viveiros. E deu muito certo. Até com o Julimar ali, manco no começo, deu certo. E o Atlético tem essas 2 chances. Então, a minha anotação que não falha, o Viveiros ele teve uma chance aos 4 e uma chance aos 5. Aos 4 é a bola que vem de trás, o Teran lança a bola, ele vai pro corpo com o zagueiro, como ele sempre faz, ganha, puxa pela direita para a esquerda, bate cruzado, o chute sai mascado, porque ele se livra de um e na hora que ele vai chutar, vem o outro zagueiro, o chute sai mascado. A primeira chance do jogo, 4 minutos. Aí o Corinthians sai com a bola, repõe, vem a bola de novo de trás, quicando, o Neneca sai do gol, pedindo para tomar o gol por cobertura, era a bola para chapar com a perna esquerda, porque veio o goleiro zagueiro, então ninguém correu para dentro do gol, era só colocar o pé na bola de forma que tira do goleiro. É aquela bola que pula o muro, sabe? Aquele futevôlei que você só passa pro teu amiguinho que tá começando. Era isso que o Viveiros tinha que ter feito. O que ele fez? Quis ir com a perna direita e quis bater ela chapando e jogou a bola pra fora. Então ali com 5 minutos nós tivemos 2 chances claras de abrir o placar. E eu digo mais, se são essas 2 mesmas chances pro Memphis Depay lá no Corinthians, ele teria feito 2 a 0.
Então a gente perde duas oportunidades com o Viveiros, que tá nessa fase, né, que a gente fica naquela de não, ele tá recuperando, ele tá com problema familiar, ele tá voltando, ele tá. Ele é, sem dúvida, o 9 mais perigoso do Brasil. Nós temos a sorte de ter um atacante desse calibre aqui no Atlético. Todo mundo tá de olho nele, né? Até enquanto eu ouvi ali a transmissão da Record, aquele jornalista que cobre o setorista ali do Corinthians falou que a torcida do Corinthians estava comentando como o Viveiros é bom, como o Viveiros é forte, como é difícil. Então, assim, todo mundo já viu que ele vai ser o cara que vai fazer esse ano no Atlético e vai tentar fazer a boa, vai tentar fazer a vida, porque ele vai estourar. Todo mundo vai ver a chuva de gol que esse cara vai fazer. Mas enquanto ele não faz a chuva de gol e ele perde esses gols, eu tenho que vir aqui comentar ele errar esse tipo de lance. Então ele não pode ali naquele primeiro lance que ele se livra da marcação, entrar e não conseguir chutar. Ele poderia ter tentado um corte a mais, né, para cortar o zagueiro e daí bater. Falta pra mim, às vezes, um pouco de tranquilidade pro Viveiros. Porque eu vejo que ele faz o mais difícil, que é às vezes ganhar no corpo, que é às vezes ganhar na velocidade. E daí na hora da finalização, o último toque na bola, às vezes ele peca. E hoje ele pecou. Então ali nesse primeiro chute que ele não consegue dar, ele não consegue se livrar do marcador e chuta mascado, ele falhou. E a cobertura por cima do goleiro ele também falhou. Ali ele tinha que chapar jogando ali pro gol. Não tinha ninguém pra cortar. Porque quando tem um zagueiro lá dentro do gol, tem a possibilidade de você acertar o zagueiro. Você quer bater com mais força, você quer bater com efeito, pra não ter perigo do zagueiro cortar. Ali não, gente. Ali era só tirar. O zagueiro tava junto com o Neneca. Era só chapar tirando o Neneca. Faria o gol. Seria. Não aconteceu. Certo? Então daí o que acontece? Vem o pênalti, em que daí eu vou dar palmas pro Viveiros, que o que ele fez nenhum atacante brasileiro faz, que é, naquele primeiro lance, na primeira finta que ele tenta dar no marcador, ele sofre um pênalti, na verdade uma carga, ele cai, ele levanta para continuar a jogada. Isso não tem em atacante brasileiro. Qualquer atacante brasileiro cai e começa a gritar, feito um nenenzinho pro árbitro para tentar marcar o pênalti, para tentar estimular o pênalti, para tentar um VAR, para tentar que a bola saia para revisarem em vídeo. O Viveiros não. Como eu falei, Viveiros é diferente. Ele levanta e continua tentando se livrar do zagueiro que tá vindo. Aí sim ele sofre o pênalti. Então assim, é mérito total dele. E ali pra mim, a Arena da Baixada, o jogo do jeito que tava, os dois lances anteriores que ele já tinha ido pra dentro com muita confiança e não conseguiu, era a hora dele pegar a bola e bater o pênalti. Era a hora dele pegar aquela bola e falar, eu bato. Deixa comigo. Porque assim, existe uma hierarquia, tem 4 batedores e tal. Mas o Odair já falou em outra entrevista que não, ele é o nosso batedor e quando tiver um próximo ele vai bater. Hoje era esse dia. Mas o Julimar bateu o último e fez. Que bom. Todo mundo que a gente coloca pra cobrar é pra fazer o gol. Então ali, pelo momento do jogo, pelo momento da partida, pela garra que ele teve em sofrer 2 faltas praticamente e conseguir esse pênalti, era a hora dele pegar a bola e falar, eu bato. E bater. E se errasse, que se dane, ele cavou. O Julimar não errou? Ele causou o pênalti, ele foi pra dentro do zagueiro, ele caiu, ele levantou, ele caiu de novo. Então ele tinha por mérito que bater esse pênalti. Não bateu, o Julimar bateu. Eu nem queria falar dessa cobrança do Julimar, mas eu vou ter que falar. Eu tô irritado com o Julimar hoje, eu tô irritado assim no nível, galera, que é um cara que tá jogando porque é protegido do treinador, não tem tesão nenhum, não tem vontade nenhuma, não tem brio, e ele bate daquele jeito de tornozelo, numa marra, deslocando o Neneca, porque ele viu pra onde o Neneca ia. Quando ele corre, quando ele chega na bola, ele viu o corpo do Neneca projetando as pernas pro lado esquerdo pra poder saltar pro lado errado. Ele bate deslocando o Neneca. Ok, bacana, o cara manja. Mas bater de tornozelo pra fora, se ele bater de tornozelo e entra, ainda a gente perdoa o cara, mas ele bateu, ele foi displicente. Ele ali, meu amigo, Neneca é um pegador de pênalti. Todo mundo sabe, ele é um cara que gosta de pegar o pênalti, ele espera pra pegar o cara que bateu mal. Ali ele quis adivinhar o canto, ele foi infeliz. Mas era a hora de descer o chutão, cara, é alto e forte. É pênalti pra resolver. Aí não, aí ele tenta tirar do goleiro, bate de tornozelo, bola pra fora. É o momento em que o Atlético sente o golpe e o jogo muda. Por quê? Não que o Corinthians passou a criar por conta disso, não. Mas o Corinthians entendeu que, os caras atacaram aos 5, atacaram aos 4, atacaram aos 5, tiveram um pênalti, isso aqui vai virar um massacre. Então eles começaram a segurar mais a bola e vir pra cima da gente. E foi o que aconteceu quando tem o lance do gol. Então quando aquela bola sobra no Garro, quem que tava ali marcando ele? Né? A pergunta que eu te faço.
Quem que tava marcando o Garro quando a bola cai? Hoje a nossa zaga, ela tá de parabéns. Foi o melhor jogo de defensivo que o Atlético fez em anos. Em anos, não é nem meses, não é nem esse ano. Em anos. Dos dois estarem bem e seguros. O Terán, absurdo. O que o Terán fez, ele acabou com o Memphis, ele acabou com o Garro, ele acabou com aquele Vitinho. O Vitinho deu dó. Qualquer um que tentasse chegar no Terán, ele roubava a carteira e saía jogando. Ele ganhou por cima, ele ganhou por baixo, ele ganhou na corrida, ele ganhou no carrinho. O Kleber Machado, enquanto eu peguei mais um trecho dele no final do jogo, que daí eu voltei a ouvir na TV, ele tava triste quando ele fala: porra, esse daí ganhou tudo. E ele ganhou tudo. Ele ganhou tudo. Foi absurdo. E o Arthur Dias ficou ali fazendo o reflexo, fazendo a segunda bola. Também tava bem. Também tava bem. E o Benavides e Esquivel nem se fala, né? Tanto lá atrás quanto apoiando. Então, foi um jogo defensivo do Atlético perfeito. Perfeito e não tem o que se questionar. Agora, ali naquele momento que o Garro domina, é a nossa volância que tem que estar ali. Entendeu? Ali tinha que estar Luiz Gustavo, tinha que estar o Portilha, tinha que estar o Zapelli, alguém tinha que estar com ele. Só que o Atlético estava tão confiante nos contra-ataques rápidos que ninguém marcou o cara. E um cara na qualidade que ele tem, principalmente com a bola parada, é uma chance a um gol. E foi o que aconteceu. E é o que eu já falei aqui nos vídeos. Série A, você não tem chance de errar. O time que vier vai ter qualidade num jogador, em 2 jogadores, em 3, em 5. Né? Pega um Flamengo e um Palmeiras que é 15, 16 jogadores com qualidade. E ele sobrou, aí ele arruma o corpo, escolhe onde ele bate, ele dá uma porrada e o Santos ainda vai na bola. Então é um gol do mérito total do Garro, não é do time, não é do esquema, não é do elenco, não é da torcida, não é de nada. O Garro acertou um chutaço e o Corinthians foi isso e acabou, acabou. O Santos não ficou levando chute pra cima dele toda hora. A nossa zaga não ficou levando bola. Eu nem vi Memphis Depay, não pegou no porco. Daqui a pouco vai estar reclamando do gramado, vai estar reclamando da luz, vai estar reclamando do vento, porque não pegou na criança. As poucas jogadas que ele tentou, ele errou. E quando ele veio pra cima, ele perdeu. Então assim, o nosso esquema defensivo foi perfeito. O time jogou por música. O nosso problema hoje foi no ataque. E agora falando da nossa análise sem filtro. Hoje eu não queria estourar o tempo do vídeo, já estourei, para falar da análise sem filtro. A gente jogou para vencer, jogou de igual para igual, com um time que está mais tempo montado, um time vencedor, um time que está com a moral lá em cima, que se joga em casa ou joga fora, todo mundo vai apostar neles, e o Atlético conseguiu jogar de igual para igual e melhor. O segundo tempo é que mata o jogo, em que o time do Corinthians não quer mais jogar e o time do Atlético cansa de errar. Então mesmo com as trocas, com a troca do Chiquete no intervalo, achei ok, o Odair acertou. Porque é o menino do momento, tá jogando muita bola, tá fazendo gol, tá pedindo passagem. E ele entra. Mas pra mim, hoje o Limar ter continuado, aí o Odair erra. Não tinha que a troca ser do jeito que foi. Porque ali, pra mim, ele deixou claro que o Julimar é o protegido dele, ele não pensa 2 vezes nisso, e ele tirar o Portilha pra mim, ele tem alguma coisa na questão física, porque o Odair tira muito ele no intervalo, eu acho que ele ainda não tá 100% pra um jogo inteiro, pra uma partida inteira. Então quando ele tira o Portilha pra colocar o Chiquete, né, ele recusa a Pele vira de novo aquele volante, aquele cara que vem de trás, eu acho que ele erra. Trocasse um pelo outro, tirasse o Julimar, que não fez nada, e colocasse o Chiquete lá. Porque daí a gente continuaria com o Speed, continuaria com o Viveiros e teria o Chiquete lá. Então pra mim aí o Odair errou. Ele errou em insistir com o Julimar, que ao ficar no segundo tempo ainda piora, porque ele deixa de aparecer pro jogo e começa a prejudicar. E o Atlético morre, o Atlético sofre, ele fica ali sem criatividade. Teve um lance no começo do segundo tempo, se eu não estiver enganado, que eu marquei, que nós tivemos, e depois vira uma janela em que o jogo não acontece, nem pro Corinthians e nem pro Atlético. Eles atacam, não acontece nada, a gente ataca, não acontece nada, e fica aquele jogo morno, em que toda hora um jogador caído, toda hora um jogador com dor, e as brigas que não tiveram fim, né? Briga por cima, briga por baixo, briga com a bola, faltinha boba, reclamação, picuinha vindo do banco, tanto é que ali no intervalo, quando o árbitro faz aquilo de chamar os 2 times para pedir para que tenha jogo, aquilo para mim foi de uma infelicidade do árbitro que mostra que ele não tem comando nenhum, né? É aquela professora nova na escola que os alunos estão fazendo bagunça e ela chama todo mundo, eu preciso conversar com vocês. Se vocês não respeitarem a tia, gente, pelo amor de Deus, ele é o árbitro. Pô, deixa a bola rolar. Tá começando a terceira, distribui cartão para todo mundo.
Distribui cartão, põe os caras pra fora. Ah, o Atlético tinha que ter um expulso porque o Viveiros deu uma solada. Gente, foi um toquinho de biquinho na canela do cara, que nem machucou. Foi um biquinho na chuteira. Para, o Viveiros não tinha que ser expulso. Ah, mas o cara do Corinthians tinha que ser expulso, que soltou o braço na cara. Gente, não soltou o braço. Ele olha pra trás, vê que o Viveiros vai sair correndo, ele faz aquele movimento de tentar parar o cara. E é natural, quem joga sabe. É óbvio que você vai tentar parar um cara rápido que tá saindo correndo nas tuas costas. Se o cara faz o gol, a culpa é de quem? O replay vai dar 10 vezes em quem? No cara do Corinthians que botou o braço. Ele foi malandro. Ah, o Viveiros também foi malandro de cair, rolar e tentar uma expulsão, mas não era pra expulsar. Então esses dois lances, esqueçam, ninguém ia ser expulso por isso. Mas o árbitro parar o jogo pra pedir pra que tenha jogo é ridículo. Só que o futebol brasileiro virou isso. O jogador fazendo catimba. O Nené, aquela hora que levou o cartão dele ali no final, fez um escândalo. Mas cara, ele tava enrolando faz tempo. Deitou e começou a simular cãibra. O juiz mandou levantar, ele levantou e foi bater o tiro de meta. É óbvio que o juiz deu o cartão e deu muito bem o cartão pra ele. Fez cera. Então o jogador brasileiro faz cera a todo momento que ele pode. Tocou, caiu. O cara do Corinthians não tirou a chuteira. Ele embolou com o Bruninho. Aí o Bruninho segura ele pega, arranca a chuteira sai do gramado. O que ele faz? Ele vai lá fora do gramado, pega a chuteira, volta pro gramado pra colocar a chuteira. É 2 minutos colocando a chuteira. É futebol, gente. Ô, meus amigos, futebol é isso. A falha ali é o Atlético não fazer o seu gol. Porque se o Atlético faz o seu gol, empata 1-1, talvez o Corinthians não quisesse 1-1 e voltasse pro jogo pra tentar atacar. Só que não. Então no 1-0 o Atlético sem empatar, pra eles o jogo ficou cômodo. Eles não tinham por que atacar mais. Eles foram tirando o atacante, botando volante, botando zagueiro, botando volante. Empilhou em volante e zagueiro. Os caras estavam jogando com o ônibus dentro, junto com o Neneca. Tanto é que nas jogadas que a gente queria defeito com o Chiquete no segundo tempo, que ele cruza pra dentro da área, tem 11 jogadores do Corinthians contra 4 do Atlético. Como é que faz o gol? O Viveiros dominava a bola, vinha 3 do Corinthians. O Dudu tentou dominar uma bola, veio 3 do Corinthians. O Bruninho tentou pegar, vinha 3. Por quê? Porque eles abdicaram de atacar pra ganhar por 1-0. E tá certo. E tá certo, futebol é isso. Ainda mais pontos corridos, é 3 pontos. Eles precisavam da vitória pra ir a 6. A gente precisava da vitória pra ir a 9. E agora, os dois têm 6 e eles ainda passam a G no saldo de gol. Pra quem que tava bom aquele 1-0? Pra eles? Então se a gente não faz o gol, a gente tá sujeito a passar por esse tipo de situação. E acontecia isso ano passado em jogos que o Atlético demorava para fazer o gol. Só que agora o nosso poder ofensivo é muito melhor. A gente está muito melhor, o Atlético está criando muito mais. Só que ainda assim a bola não está entrando. Então para mim, nas trocas, o João Cruz assistiu o jogo de dentro. Não conseguiu. Não conseguiu pegar uma bola e jogar. O Dudu, coitado, tocou na bola uma vez. Toda hora correndo errado. Ele estava atacando, a bola estava voltando. Ele estava voltando, a bola estava atacando. Ele tentava receber, alguém roubava. O Dudu não pegou na criança. E o Bruninho hoje pecou e errou muito, não pelo fato dele tentar a jogada dele, de trazer para a linha de fundo, de tentar ser ofensivo. Era nos passes. Hoje o Bruninho entrou com uma outra ideia de jogo, de tocar, e ele errou todas que ele tocou. Ele tentou 2 passes curtos, errou. Ele tentou inverter, errou. Então também não conseguiu. Alguém deve ter cobrado ele, ó, você tá tentando muito a jogada individual. Então ele entrou tocando, tentou e não conseguiu. Então, meus amigos, esse é o cenário. Anotei aqui do Luiz Gustavo, né? Eu já vou pular pro melhor e pro pior. Pra mim, o Luiz Gustavo hoje, a melhor partida dele com a camisa do Atlético. Veio de trás, erguendo a cabeça, dominou, driblou 1, driblou 2, limpou o jogo, clareou jogada, roubou bola, apertou na marcação, fechou espaço. O cara destruiu. Pifou atacante, roubou bola no meio, deu opção de ataque, todo momento pedindo bola. Hoje o Zapelli aprendeu o que é um volante no meio de campo. Foi uma partida absurda do Luiz Gustavo. E pra mim o pior da partida foi o Julimar, gente. O Julimar, pelo amor de Deus, absurdo. Absurdo. E foi uma partida que o Odair, se ele não fizer uma análise ali do possível time titular, até anotei aqui, né, que ficou claro pra nós em que o Odair tem um time titular, mas pra mim, se ele insistir com o Julimar, a gente vai ter sérios problemas aí na sequência, com um menino igual o Chiquete no banco e o Julimar jogando. E não tô nem falando do pênalti. Pra mim o pênalti, ele foi displicente, mas poderia ter sido errado pelo próprio Viveiros. Poderia ter o Viveiros batido errado mais um, ter errado terceiro. Não tem problema. Vai acontecer da gente perder pênalti. Mas se a gente faz aquele gol de pênalti, é outro jogo. É outro jogo. O Corinthians vai ter que continuar jogando em cima. Nós poderíamos fazer o segundo. Entende como tudo muda? Então a gente erra um gol aos 4, erra um gol aos 15, erra um gol aos 4, erra um gol aos 5 e erra um pênalti aos 15, você tá dando bala pro bandido. Aí você toma o gol aos 20. Cara, aí esquece. Entende?
Então tava muito claro que o jogo começou a se desenhar. Quando veio o intervalo, eu já vi que deveria ter trocado bastante peças no intervalo. Já voltar com o João Cruz, já voltar com o Chiquete, já voltar com o Bruninho. Porque daí ele espera faltar 15, aí até que troca, até que o cara entra. Meu, não sobrou nada de tempo pro Dudu, Bruninho e João Cruz tentar fazer alguma coisa. Né? O Léo Derek, então, coitado. Ele entrou, ele pegou 2 vezes na bola lá em cima, correndo. Gente, foi uma judiação o jogo de hoje. O Atlético merecia demais a vitória, merecia demais o empate, merecia pontuar pelo que jogou. Só que o Corinthians jogou com o regulamento embaixo do braço e o placar também. Então tá tudo certo, né? Pra eles fizeram a parte deles e tá ok, acabou o jogo, vibraram, comemoraram. Foi isso, né? Eles tiveram alguns jogadores que tiveram destaque, pra mim não cabe aqui analisar, mas pra mim o que pega é o Atlético jogar tão bem e o Atlético não ganhar o jogo. O adversário era qualificado? Era qualificado. Mas era jogo que o Atlético tinha que ter ganho. É o tipo de jogo que lá na frente a gente vai falar, puta, é aquele jogo com o Corinthians, hein? Aquela jogada em que a bola sobe no primeiro tempo ainda e começa aquele patati patatá, que a gente tenta, o Viveiros tenta o Speed tenta uma bicicleta ali, né? Aí a bola sobra, daí o Neneca vai pegar, o Neneca solta, aí o Viveiros vai chutar, o zagueiro do Corinthians chuta pra trás, quase fazendo um gol contra. Aquilo ali, aquela bola não entrar, gente. Eu já falei naquela hora, não vai entrar nenhuma. Se aquela ali dentro da pequena área, pingando daquele jeito, com todo mundo Atlético chutando e o próprio zagueiro do Corinthians jogando pra dentro, a bola não entrou, não ia ser depois que entrar, né? Lembrei a jogada do segundo tempo, o Speed Mendonça ali no comecinho do segundo tempo, ele recebe a bola na direita, ele bate bacana no pé da trave, o Neneca cai no pé da trave e espalma aquela bola, né? Depois o Speed erra alguns chutes absurdos, né? Tenta erra passes absurdos. Então assim, é um jogo em que o elenco ficou devendo, principalmente no setor ofensivo, porque a defesa foi perfeita. A defesa e o meio campo ali fizeram o que tinha para ser feito. Agora, o ataque hoje penou. O Viveiros errando do jeito que errou. O Speed errando do jeito que errou. O Julimar nem se fala, nem entrou em campo. E o Bruninho, quando entrou, junto com o Chiquete, também não conseguiram. Chiquete ainda fez mais fumaça, mas também não conseguiu. Então hoje o Atlético, ele sofre por isso, pelas próprias falhas que cometeu. O Atlético hoje perdeu pro Atlético, não foi pro Corinthians. Não foi pela intensidade de Corinthians, virada de jogo de Corinthians, criatividade, não. O Corinthians acertou uma bola, gente. Um chute é gol. O Atlético fez tudo o que fez. Então é isso, o cenário é esse. Próximo jogo, Atlético e Londrina, domingo, né? 4 da tarde, time de aspirantes. Duvido que ele mande algum titular para lá, mas se mandar, que faça uma boa partida. Acho que vai ser total aspirantes. A Monique estava comentando que o Odair vai comandar esse jogo. Então eu acredito que vai ser total de aspirantes. Se ele colocar alguém do titular, acho que pode ser que fique no banco, né? Mas é o jogo da volta, tá tudo empatado, 2-2. Tem tudo pro Atlético, uma vitória simples, garante. E no vídeo anterior também falei que o Atlético tem total condição de, com o time mesmo de aspirantes, passar do Londrina. E na quarta-feira da semana que vem, o Atlético volta a jogar no Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Aí o jogo é 19 horas, lá em Bragança Paulista. Beleza, gente? Esse é o vídeo de hoje. Comecei animado, terminei puto, mas foi exatamente o que aconteceu comigo hoje na hora do jogo do Atlético, beleza? Deixa seu like, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e até o próximo. Abraço!